O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, nós estamos meditando as leituras do domingo de número 22, 22º domingo do tempo comum. É o título do nosso jornalzinho que nós estamos acompanhando a missa. Domingo de número 22. É certo que nós já sabemos disso, que nós temos 34 domingos com esse título, Domingo do Tempo Comum. É tempo comum porque a igreja entende que é nessa normalidade, nessa caminhada, que nós vamos encontrar com a proposta do reino de Deus. É por isso que a cor litúrgica é o verde. Se vocês prestarem atenção, é a roupa que o padre usa, é o detalhe do altar, é o verde. É a cor do jornalzinho. Verde, a igreja está nos ensinando que nós precisamos caminhar na esperança. Verde é a cor da esperança. Mas o verde também simboliza algo que ainda não está totalmente maduro. Para dizer que a nossa caminhada nesse mundo, ela não está totalmente madura. Quando nós estivermos totalmente maduros, aí esse mundo já não terá lugar para nós mais. É hora de irmos encontrar lá nos braços do Pai. E nesse final de semana, a liturgia nos convida a descobrir a loucura da cruz. E nos diz que para chegar a essa vida verdadeira que Deus quer nos oferecer, esse é o caminho. Passa necessariamente pela experiência da cruz. Caminho de doação, caminho de amor, caminho de entrega da própria vida. Vamos olhar as leituras que nós acabamos de ler. Primeira leitura, tirada lá do profeta Jeremias, o capítulo 20. O profeta Jeremias nasceu e exerceu todo o seu ministério lá em Jerusalém. Mais ou menos 650 anos antes de Cristo. E o profeta viveu numa época muito conturbada. Havia uma instabilidade muito grande. Havia injustiça social, havia infidelidade religiosa. E aqueles que governavam o povo não eram capazes de se manter neutros
diante das grandes potências que ameaçavam o povo de Deus, a Babilônia e o Egito. Então Jeremias está convencido de que Judá está sendo infiel, que Judá está trilhando caminhos de infidelidade a Deus, porque estava colocando as suas forças e as suas seguranças na força do exército. Ou seja, colocando as suas seguranças em coisas desse mundo. E a postura do profeta diante dos líderes do povo é de quem está indignado, é de quem está preocupado com os rumos que Judá está tomando. Aí o profeta anuncia, o profeta profetiza que haverá uma invasão de estrangeiros em Judá, como castigo pelo pecado do povo. Só que essa profecia, ela não foi bem aceita pelo povo. E começaram a chamar o profeta de profeta da desgraça, profeta que só anuncia coisa ruim. Aí ele começa a sentir na pele o desprezo. Primeiro começa os seus familiares, depois os seus amigos, os seus parentes, vão virando as costas para o profeta. E aí o profeta experimenta o abandono, o profeta experimenta a dor, a solidão. E aí o profeta é acusado de trair o povo. Foi preso, quase foi morto, ou seja, sofreu por causa da missão. Sofreu por causa da palavra. No entanto, o profeta Jeremias estava completamente apaixonado pela palavra. E ele sabia muito bem que não teria descanso se não proclamasse essa palavra com fidelidade. Mas isso não impediu que, algumas vezes, a amargura lhe subisse à boca e se transformasse em oração. É a primeira leitura que nós lemos hoje. A amargura do profeta transformou-se em palavras, em queixas, em lamentações. E aí nós temos essa bela oração na primeira leitura. Uma oração feita no momento de desilusão, no momento de desânimo. E aí ele diz: seduziste-me, Senhor, e eu fui me deixando seduzir. Ele não sabe como resistir a essa sedução de Deus. E aí ele se entrega totalmente nas mãos de Deus e dedica toda a sua vida a Deus, sem ganhar absolutamente nada. E agora ele está abandonado, ele está sendo insultado, ele está sendo perseguido. Diz a primeira leitura: zombam de mim. Olha só a situação que o profeta chegou. Deixou tudo para trás, investiu, gastou a sua vida por causa da palavra, e agora virou motivo de zombarias. Então ele decide: chega, eu não quero mais. Versículo 9 da nossa primeira leitura. Disse comigo: não quero mais lembrar-me disso, nem falar mais em nome dele. Chega, para mim basta. Mas a palavra de Deus, segundo o mesmo profeta, é um fogo devorador. É um fogo que consome o coração do profeta. É um fogo que não deixa ele fugir, que não deixa ele se esconder. Portanto, resta ao profeta Jeremias continuar anunciando a palavra de Deus, na esperança de que, ao longo do caminho, ele reencontre esse amor de Deus que um dia o havia seduzido. Às vezes acontece muito conosco, gente. Diante de uma dor, diante de um sofrimento, diante de uma incerteza da vida, a amargura lá do nosso coração, ela se transforma em oração. E eu acredito que essa é a oração que mais agrada a Deus, porque é uma oração sincera, é uma oração fruto de uma experiência muitas vezes dolorosa. Essa oração que é gestada lá no nosso coração, fruto de uma dor, fruto de um sofrimento, quando ela se transforma em palavras, eu acredito que é a que mais agrade a Deus. Porque não tem nenhum fingimento, eu não preciso mentir, eu não preciso fingir diante de Deus. Eu digo muito para as crianças: fujam desses livrinhos de oração que alguém já preparou. Faça a oração lá do seu coração, converse com Deus do seu jeito.
Deus sabe os problemas que você está enfrentando lá dentro da sua casa, lá no seu trabalho, lá nas suas rodas de amizade. Aqueles livrinhos alguém já fez uma vez. É certo que são livros que nos ajudam a rezar melhor. Mas a oração que agrada a Deus é aquela que nasce lá no nosso coração, que é escrita muitas vezes com lágrimas, que é escrita muitas vezes com dor. Essa oração agrada o coração de Deus. Foi essa oração que fez o profeta Jeremias nessa primeira leitura. Depois a nossa segunda leitura, tirada lá da carta de São Paulo aos Romanos, o capítulo 12. Há um bom tempo nós estamos meditando essa carta de São Paulo aos Romanos. Primeiro, Paulo apresenta o projeto salvador de Deus, que Deus quer oferecer para todos os homens. Esse projeto passa por Jesus, é Jesus que nos oferece esse projeto. E esse projeto age dentro de nós pelo Espírito Santo. Depois São Paulo orienta de uma maneira prática aqueles que são chamados a participar dessa salvação que Deus nos oferece através de Jesus. E por fim, que é o texto de hoje, ele começa a mostrar quais são as exigências dessa caminhada. Já não é mais a parte teórica, agora é a parte prática. Portanto, a bondade, o amor de Deus convidará os homens a oferecer-se a si mesmo. É o versículo 1 da nossa segunda leitura. Podemos acompanhar aí no jornalzinho. Pela misericórdia de Deus, eu vos exorto a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Portanto, recebe o título de cristão todo aquele que se entrega completamente nas mãos de Deus e que vive para Deus, não de uma maneira formal, de uma maneira exterior, mas algo que brota do coração. Oferece a Deus uma vida santa, como pede São Paulo nessa segunda leitura. E oferecer-se em sacrifício a Deus não é outra coisa senão não se conformar com as situações desse mundo. Não se conformar com aquilo que o mundo vomita dentro das nossas casas. Eu ofereço a minha vida, eu ofereço a vida dos meus familiares, da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos. Eu não me conformo com a forma que esse mundo quer conduzir a minha família. Eu não me conformo com a forma que esse mundo quer conduzir a minha vida. Portanto, eu me ofereço em sacrifício agradável a Deus. Só assim nós vamos aprendendo tudo sobre a vontade de Deus na nossa vida. Fazer a vontade de Deus na nossa vida sempre. E por fim nós olhamos rapidamente o nosso evangelho de hoje, o capítulo 16 do evangelho de São Mateus. Que Jesus ainda está dando as últimas instruções sobre o reino de Deus. Sobre essa proposta de vida. E no final, aqueles que fizerem opção por essa proposta, vai encontrar a cruz. Nós já vimos que esse texto da segunda do Evangelho foi escrito no século I depois de Cristo. Mais ou menos 80 anos depois de Cristo. Que foi uma época muito difícil para a igreja, porque a igreja estava dando os seus primeiros passos. Estava nascendo e já estava sendo perseguida. Tanto é verdade que os 12, com exceção de João, morreu de uma forma bruta. Um crucificado de cabeça para baixo, o outro sem cabeça. Cada um morreu de um jeito. Doou e consumiu a sua vida por causa dele. Então essa igreja, ela já nasce sendo perseguida. E aí começa então o desânimo a tomar conta de todo mundo. Por que é que eu vou me aventurar seguir esse homem, se eu sei que eu vou ser morto, que eu vou ser preso, que eu vou ser perseguido? Então começou um desânimo muito grande na igreja que estava nascendo. Já não havia mais aquele fervor inicial. Então o autor lembra que o caminho de Cristo não é fácil.
Não é um caminho que se percorre em meio a elogios. Não é um caminho que se percorre sobre o efeito dos aplausos. Padre Pio sempre dizia que se o mundo te aplaudir, é porque o demônio está gostando. O caminho de Deus não é feito dessa forma. O caminho de Deus é feito muitas vezes em perseguições. É um caminho que exige de nós uma entrega radical e entregar até a própria vida. E aí Jesus começa anunciando que esse caminho de ressurreição, ele passa pela cruz, ele passa pelo sofrimento, passa pela morte. Mas era mais do que evidente, ou é mais do que evidente, essa proposta de Jesus. Ao longo da vida de Jesus, o que é que Jesus fez? Jesus entrou em confronto com os judeus, a ponto de chamar os fariseus de cobras, de víboras, de fingidos, de hipócritas, de falsos, de sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro cheio de podridão. Então estava mais do que evidente que Jesus iria, de uma certa forma, ser perseguido. E eles, os judeus, além de não aderirem à proposta do reino, rejeitam Jesus. E aí começam a planejar a morte física de Jesus. E Jesus tem consciência disso. No entanto, Jesus se mantém firme anunciando o reino de Deus. E aí nós temos o desenrolar do evangelho de hoje. A figura de Pedro, que não estava totalmente de acordo com isso, a ponto, lá no versículo 22, de chamar Jesus à parte e começar a repreender Jesus. Gente, domingo passado, Jesus elogiou Pedro. Domingo passado, Jesus disse para Pedro: tu és pedra, e sobre você, e sobre a sua, eu irei construir a minha igreja. Mas antes de Jesus dizer que Pedro era pedra, Jesus disse para Pedro: ô Simão, você é feliz, porque não foi nenhum homem que te disse isso, mas foi o meu Pai que está no céu. Por isso eu vou te dar as chaves do reino de Deus. E aí 7 dias depois, nós encontramos Jesus chamando Pedro de Satanás. O que é que aconteceu ao longo dessa semana, gente? Jesus poderia ter sido um pouco mais sucinto e ter dito para Pedro assim: ô Pedro, você não está agindo como Deus, você está agindo como os homens. Poderia ter invertido a frase que ele tinha dito a semana passada. Mas Jesus é radical e diz: vai para longe de mim, Satanás. A tua cabeça está cheia de coisas desse mundo. Na cabeça de Pedro ainda não se ajeitava a proposta do reino de Deus, que é uma proposta de entrega. Pedro ainda não havia compreendido que a missão passa pelo sofrimento. A missão não é algo glorioso, não é algo vitorioso, não é algo triunfante. E isso jamais pode ser ligado à cruz. É por isso que Jesus diz a Pedro, lá no versículo 23, é o que eu acabei de dizer: vai para longe de mim. Você não pensa como Deus, você pensa como os homens. E aí Jesus fica lá com os discípulos, certamente Pedro estava por ali, e aí ele começa a dar as instruções para os discípulos que estão dispostos a abraçar essa proposta. E a primeira instrução qual é? Renunciar a si mesmo. Ou seja, não viver mais para si, viver para o outro. Aliás, essa é a grande proposta do reino de Deus. Essa é a proposta que faz com que o marido procure a esposa e se unam em matrimônio. Eu não vivo mais para mim, eu vivo agora para te fazer feliz. E o marido assume o mesmo compromisso: eu não vivo mais a minha vida agora vai ser um eterno buscar fazer você feliz. Que bom se o mundo inteiro entendesse isso, que casamento não é lugar de realizar as minhas vontades, é lugar onde eu assumo o compromisso com a minha esposa e com o meu marido. A partir de hoje, a minha vida vai ser te fazer feliz. Certamente não teríamos mais separações.
Mas quando a gente entra na aventura do casamento, a gente quer levar tudo aquilo que a gente já viveu no mundo. E começa a colocar tudo isso dentro da nossa casa. Por isso que não dura. Porque eu quero viver a vida que eu vivia antes de pedir que Deus abençoe o meu relacionamento. Está aqui o segredo para um casamento feliz. Hoje eu assumo o compromisso. Eu quero fazer a minha esposa feliz. Eu quero fazer o meu marido feliz. Cada um assumindo esse compromisso, nós vamos fortalecer a família. E a família vai continuar sendo um lugar de bênçãos do céu. Qual é a segunda proposta? Tomar a cruz, ou seja, ser capaz de gastar a sua vida por amor a Deus. E por amor àqueles que estão à nossa volta. Veja que renúncia e cruz estão intimamente ligados. Quando eu renuncio algo, eu preciso carregar essa cruz. Eu preciso doar a minha vida para que o outro possa ser feliz. E por fim, Jesus nos convida a refletirmos sobre o dia que nós vamos nos encontrar com Deus. Onde vamos receber a recompensa por tudo aquilo que nós fizemos nessa vida. Não é o que está lá no versículo 27 do nosso Evangelho? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Gente, ainda dá tempo. Se por acaso, até ontem à noite, a minha vida foi uma vida voltada para as coisas do mundo, dá tempo de assumir o compromisso hoje. Dá tempo de, antes de sentarmos aqui para saborearmos o prato principal, que será um pedaço do corpo do Filho de Deus, dá tempo de dizer, a partir de hoje, a minha vida vai ser uma vida voltada para as coisas do alto, para as coisas do céu. Afinal de contas, o céu é a nossa casa definitiva. Deus nos concedeu alguns anos para estarmos aqui, mas nós estamos a caminho do céu. Lá no céu, nós vamos viver junto com os santos, junto com a Virgem Maria, na nossa casa definitiva. Peçamos essa graça nessa Eucaristia, que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.